Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania de hoje, conforme dissemos semana passada, vai abordar como que foi o ato dos bombeiros no Rio de Janeiro. Na ótica dos operadores de segurança pública, já estavam há mais de 2 meses paralisados em greve, cobrando do governo um posicionamento. Servidores que colocam todos os dias a sua vida em risco para salvar outras que sequer conhecem. Recebem menos de R$ 900 por mês. Tudo isso para representar a segurança pública e um aparato de segurança daquele Estado. O governo, de forma truculenta, de forma insana e de forma iníqua, mandou o BOPE para cima desses trabalhadores. Bombas, tiros de bala de borracha, desrespeitando até mesmo a família daqueles trabalhadores que estavam naquele recinto, que não é um recinto qualquer, o Quartel-General dos Bombeiros do Rio de Janeiro. Tudo isso acontecendo no dia 6 e 7 de junho. Enquanto aqui, em Minas Gerais, o governo Anastasia soltava um índice parcelado, modelo Casas Bahia, o governo do Rio de Janeiro jogava os seus raivosos cães de guerra para cima dos trabalhadores. Vamos abordar como é que foi também o apoio da população a esses trabalhadores. Milhares de pessoas foram às ruas, para a porta da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, munidos de faixas vermelhas no braço, com cartazes produzidos e confeccionados por crianças, porque toda criança tem no seu inconsciente a figura do herói, do pai, a figura do bombeiro. Então, vocês vão ver como foi a cobertura deste evento. A nossa equipe de jornalismo esteve acompanhando de perto e foi os primeiros a chegar no galpão, no ginásio, onde os policiais, onde os bombeiros foram detidos, foram humilhados. Vocês vão ver cenas inéditas, nem a cobertura das TVs abertas puderam fazer, mas a nossa equipe, que é de policial, equipe sindical, esteve lá e pôde ter primazia nessas imagens. E vão ver também o comentário dos nossos dirigentes sindicais, do meu vice-presidente, nosso ilustre Antônio Marcos Pereira, Toninho Pipoco, que esteve lá, e também do nosso secretário-geral, o nosso Cláudio Souza Pereira, é isso aí, que teve com imagens de Ana Urbina, a nossa cinegrafista, jornalista, policial, que esteve em local. E vocês vão ver tudo isso agora, com imagens de Pepe Chileno, o nosso diretor. Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. E então, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui com Toninho Pipoco, que tão logo soube dessa emblemática reivindicação dos bombeiros lá do Rio de Janeiro, fez contato com a nossa base sindical lá do Rio de Janeiro, contato com o companheiro Telmo, companheiro é agente de Polícia Federal, guerreiro, batalhador lá, defende a Polícia Judiciária, eles Polícia Judiciária da União e nós Polícia Judiciária dos Estados. Fez contato e nós mandamos a nossa equipe lá. E o Toninho, que chefiou essa nossa delegação sindical até lá, pôde ver de perto. Fala pra gente, Toninho, como é que foi o clima quando vocês chegaram lá, o clima da base onde os bombeiros estavam detidos, o clima da caminhada, da passeata que a sociedade carioca, né, a sociedade fluminense fez lá para os bombeiros. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência que você foi lá em loco e percebeu. Bom dia para todos. No dia 8, nós fomos convidados, o Sindipol, através da pessoa do companheiro Telmo, presidente do Sindicato da Polícia Federal do Rio de Janeiro, entrou em contato com o Denilson, mas em razão da nossa demanda aqui, da nossa paralisação e do enfrentamento com o governo, o Denilson me designou, juntamente com o Cláudio, aí ao Rio de Janeiro estar presente para dar um apoio ao nosso companheiro. No dia 9, ao chegar lá, juntamente com o Telmo e com o companheiro Sabino, que é da Confederação Nacional de Policiais Federais, estivemos no quartel de São Cristóvão, porque estrategicamente o governo separou um grupo
de 432 e os colocou no quartel de Charitas, em Niterói. E o grupo, que é a liderança, os colocou em São Cristóvão. Tivemos acesso a esse grupo, com muita dificuldade de passar por revista, não podia entrar com receptor de rádio, de celular. O pessoal estava isolado. Estivemos por 2 horas conversando com eles. A gente percebeu que eles não têm muita experiência com a questão do trato sindical, da luta, do enfrentamento ao governo. Nos surpreendeu, porque as entidades de classe que representam militares no Rio de Janeiro, eles estavam à margem do movimento. Nos relataram que o processo começou 1 mês antes do fato do dia 7. Os homens que fazem o salvamento na aula marítima do Rio de Janeiro no mar fizeram um movimento, foi crescendo, foram punidos, foram transferidos para o interior. E as entidades de classe que os representam virou as costas para eles. Então, a gente sugeriu que daquele grupo saísse uma associação. O modelo será a Associação da Bahia, o Estatuto, ainda frisando para eles, vocês não devem deixar, pode deixar todo mundo filiar, mas só vocês, os praças, que devem ter cargo de direção, para amanhã lá na frente você não entregar na mão de adversário. E nos convidou, nos intimou, depois dessa reunião, a estarmos domingo no Rio de Janeiro, numa passeata, que começou em frente ao Hotel Copacabana. Eu e o Cláudio, mas a Ana, chegamos lá 8h30 da manhã, pouca gente, né, Cláudio? Depois nos surpreendeu. Começou a triplicar, quando a gente viu, tinha 80 mil pessoas. 80 mil pessoas? 80 mil pessoas, e eu falo com surpresa, que eu achava que o carioca só gostava de praia, de chopp gelado e bola e futebol. A sociedade carioca me surpreendeu, que até foi um quebra de paradigma para mim mesmo. A praia, o sol quente, a praia vazia, população toda em apoio aos bombeiros. Os apartamentos com faixa vermelha, com bandeira vermelha. E me surpreendeu também a atitude do governador Sérgio Cabral, porque eu achava que só essa cartilha malvada, essa cartilha do mal, pertencia ao PSDB. Mas eu percebi também que parece que há um complô federativo em nível de Brasil de pisotear, de pisar, de desvalorizar o operador de segurança, saúde e educação. E a gente percebeu também, pela fala, no contato com eles, que o governador Sérgio Cabral deu um tiro no pé. Porque, como você disse, Denilson, toda criança, deu 3, 2 anos, ele quer um carrinho de bombeiro. O bombeiro é o herói. Porque nós, em razão da nossa tipicidade de função do investigador, do delegado, do companheiro da PM, temos que fazer enfrentamento, temos que arriscar morrer, temos que arriscar matar. Então há o desgaste, sim. Mas o bombeiro não há desgaste nenhum. O bombeiro, a função dele é salvar a vida, morrer no fogo, morrer na água, não é isso? E o governador do Rio de Janeiro, o Brasil todo, tinha ele como uma pessoa, talvez como salvador do Rio de Janeiro, depois das UPPs, depois da propaganda toda de estar consertando o Rio, e, infelizmente, ele não tratou com respeito, não tratou com a devida valor os bombeiros. Me surpreendeu também a atitude do BOPE. Ficamos sabendo do bastidor, lá no quartel, e isso foi falado, né, Cláudio, em público. O batalhão de choque se negou a invadir o quartel. Tipo aqui, certos companheiros que se vestem de preto também aqui, tem amigos lá, mas tem uns lá que, infelizmente, quando esse grupo ainda era composto, não tinha muito respeito ao Sindipol. Se negaram, o batalhão de choque se negou a invadir o quartel. Como o BOPE é tido lá como a polícia de elite, recebe um percentual de R$ 1.500 a mais, o dobro. Se postou também como guarda pretoriana, como guarda do governo. E o grupo dividiu. Ficamos sabendo que tem 6 a 7 policiais do BOPE que estão tendo problema com a questão administrativa, sendo punidos, porque se negaram e começaram a chorar lá fora na rua. Falou, eu não entro lá para dar tiro em companheiro. Então, é o bastidor daquele fato. Fizemos uma caminhada de uns 5 a 6 quilômetros, fico mais feliz de perceber que o Brasil está mudando, sim. 50 mil pessoas entonando uma fala. Que país é este que bandido e corrupto estão soltos e heróis estão presos? Então, aquilo ali, para mim, me marcou, porque a gente acha que essa luta nossa é em vão, que é uma luta de estar fazendo sozinho, mas a população está acordando, sim. Que a população está percebendo que, para ela ter segurança, tem que valorizar quem opera a segurança. É isso aí. Vocês viram a fala do Toninho, coisa séria. Governo desrespeitando o trabalhador, que não está pedindo algo absurdo, não. Está brigando por salário. E naquele momento, o Toninho vai falar aqui para nós também, o que é ver
no semblante da família, aquela decepção de ver o seu operador, o seu herói ser humilhado porque estava brigando por salário. Mas nós vamos comentar isso aqui depois dos comerciais. A gente volta já. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. De volta aqui com o programa Segurança e Cidadania, nesse segundo bloco. Programa histórico, programa importante, que aborda a dinâmica do que foi o movimento reivindicatório dos bombeiros no Rio de Janeiro. De volta aqui com o Toninho Pipoco, nosso vice-presidente. Toninho agora vai falar de como que foi a sensação de ver ali os parentes, os familiares dos bombeiros ali esperando para a visita dos seus entes queridos que estavam presos. Comenta um pouquinho disso para nós, Toninho, e já a gente passa para o Cláudio. Denilson, eu não posso me furtar a dizer aqui o nome dos companheiros que colocaram o pescoço na forca, que estão sendo perseguidos pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo governador, que virou questão pessoal, que é o cabo Daciolo, que é o líder desse movimento. O homem me surpreendeu, evangélico, temeroso a Deus, mas Deus primeiro tem raiva e não gosta de covardes. Até na própria Bíblia fala, a própria palavra de Deus fala que Deus abomina o covarde. Então ele disse lá no Rio de Janeiro, lá no ensino do caminhão, que não arrepende de nada que ele fez. Então tem que citar o nome dele, o cabo Leal, o cabo Baltazar, capitão Marques, capitão Bilbao e o cabo Vanderlei. Esses são os 7 líderes daquele movimento. Que as entidades de classe do Rio de Janeiro, que se postarem, estão fazendo isso hoje, fizeram isso na semana, como os salvadores daquele grupo, é mentira. Eles bateram na porta das entidades de classe e eles viraram as costas para eles. Porque a entidade de classe no Rio de Janeiro... Pera aí, Toninho. Então quer dizer que as entidades de classe dos heróis viraram as costas, ficaram do lado do governo, no movimento reivindicatório de melhoria para todos. É isso mesmo, Toninho? Denilson, não é surpresa. Em Minas Gerais também a gente sabe. Vê essa situação no momento da Polícia Civil, que só o sindicato, nós estamos sozinhos. Todo mundo sentou com o governo, todo mundo assinou o que o governo queria. Então, traição, isso é desde o começo do mundo. E o movimento deu certo no Rio de Janeiro porque ele nasceu com naturalidade, nasceu da opressão. A gente, comentando com o Telmo e com o Simão, do Polícia Federal, a gente chega a ser até... Não é da pena, que eles não são dignos de pena, que eles são guerreiros. Mas eles pediram R$2.000 livre. E eles confidenciaram para nós, falaram, tem entidade de classe lá fora, aproveitando do momento e querendo pedir 5, 6 mil, 7 mil. E nós somos de palavra. O que nós falamos no começo, nós vamos manter, nós queremos R$2.000 livre. Como se R$2.000 livre vai resolver a situação da família deles. A maioria mora em periferia, mora na Zona Norte. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro usou qualquer farda, guarda municipal, de guarda de valores, de vigilante, ele corre risco. Então o bombeiro lá ele é militar. Então lá também morre o bombeiro executado na linha vermelha. Então o governador ele deu um tiro no pé. A Polícia do Rio de Janeiro ela está dividida. Ficamos felizes também que encontramos com o pessoal, companheiro nosso do Paraná, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Santa Catarina, e todo mundo clamando por um movimento nacional. Nós estamos aguardando a comunicação daqueles companheiros que nós tivemos lá com ele, o Ortiz, né, Cláudio? O Bandeira do Rio de Janeiro, daquela situação aproveitar, quem sabe, fazer um movimento a nível nacional, porque, infelizmente, crise de polícia ela é momentânea. Ela, com 1 a 2 semanas, aquilo se perde, até outra crise pior acontecer e a matéria vir à tona. Então, a culpa é dos governadores, porque quando fala em PEC 300, eles, para as entidades de classe e nível de Estado, dizem que apoiam, mas no momento que o Congresso está para tirar a questão da gaveta e aprovar, eles vão no bastidor e inibem o Congresso Nacional, proibindo, entre aspas, de votarem. Então, o Rio de Janeiro foi uma experiência, agradeço a Deus por ter tido em 97 na Praça da Liberdade, né? E agradeço a Deus também por ter vivido esse momento no Rio de Janeiro. Porque a gente sente que a gente não é nada
mas de alguma forma está tentando ajudar a mudar o Brasil, né? De fazer um Brasil melhor para nossos filhos, um Brasil melhor para a sociedade, que primeiro nós somos cidadãos, depois somos policiais. O que me marcou também no Rio de Janeiro foi que nós levamos uma faixa, eu e o Cláudio. O Cláudio fez uma caminhada de uns 5 quilômetros, perdeu uns quilinhos. Nós esticamos a faixa e andando na orla, vários cidadãos, a gente percebe que é classe média alta. Na hora que eles viram o símbolo do Sindipol e falando da Polícia de Minas Gerais, eu arrepiei. Muitos pararam e vieram tirar foto conosco. A gente percebeu que são cariocas, são mineiros, que são aposentados, que moram na orla marítima de Copacabana, sentiram orgulhosos de ver a Polícia Mineira, de estar também naquele movimento. E a gente viu o respeito que o cidadão carioca tem pela Polícia Mineira. Então, eu vim com mais responsabilidade, passei para o grupo aqui, falei, gente, Polícia Mineira é respeitada. Você viu, Cláudio, aquele sargento comentando com a gente? Falou, a gente, quando fala aqui que vai dar uma dura, uma pesada, a gente fala, vão dar uma mineira. Falei, mas a mineira é em relação a uma alusão à ação da Polícia Mineira, que ela é dura, que ela é firme, não é? E é justa. Então, aquilo ali também eu fiquei feliz de participar daquilo e, como diz o Cláudio, nós viramos vedete na beira da praia, por sermos policiais de Minas Gerais. Então, acho que a responsabilidade na cidade do Sindipol é do policial todo mineiro aqui, de ter carinho com a nossa atividade. Porque eu aprendi como professor na Academia de Polícia, que faleceu, ele falava o seguinte, nós somos a única profissão que Hollywood, todo mês, faz um filme a respeito de nós, que é polícia. Né? Então, a gente, às vezes, os companheiros aqui que, às vezes, não tem muito amor com a profissão, que reflitam. Que nossa profissão é importante e que a Polícia Mineira é respeitada em nível de Brasil. É isso aí. Toninho falando, a gente até emociona, porque a gente se envolve com isso que a gente faz. Vamos passar agora para o Cláudio aqui, nosso diretor, secretário-geral, que também acompanhou a delegação de Minas lá nesse fatídico evento que marcou a história dos operadores de segurança pública no Brasil. Comenta para nós, Cláudio, como é que pode, até voltando um pouquinho na fala do Toninho, como é que pode o Estado, que tem o pódio de ser o segundo em arrecadação, porque recebe, além da carga tributária isonômica dos demais estados, recebe também uma coisa que só eles têm, que são os royalties do petróleo. Ainda mais agora, com o prenúncio da camada pré-sal, que vai produzir bilhões e bilhões por décadas e, por que não dizer, séculos, né, de hidrocarbonetos. Como é que pode um governo que arrecada tanto oferecer tão pouco para aquele que dá aquilo que mais tem de valor, que é a própria vida? Comenta um pouquinho para nós, Cláudio. Realmente essa atitude do governo do Rio, né, a exemplo do governo de Minas Gerais, que também, apesar de serem políticos, né, de partidos diferentes, mas a postura, né, a ideologia, ela parece que é a mesma. Né? Veja bem, Minas Gerais é a terceira maior arrecadação desse país e paga o pior salário, né, para delegado, policial civil do país. No Rio de Janeiro, né, o governador do Rio, Sérgio Cabral, foi infeliz demais nessa atitude dele. Toninho bem pontuou, a liderança desse movimento, a maioria deles são pessoas que ainda não têm essa expertise do movimento sindical. O movimento brotou do seio daquela categoria que é a mais mal remunerada no setor de segurança do Rio de Janeiro. Veja bem, o Toninho bem disse aqui, o BOP, ele tem um adicional que é R$ 1.500, isso é 1,5 vezes o salário do bombeiro, lá só o adicional, sem falar no vencimento básico e mais as outras gratificações que o BOP tem. Então, é um governo que discrimina, olha bem, num setor de segurança, o governo prestigia um segmento em detrimento do outro, muito parecido
com o que acontece aqui em Minas Gerais. O governo estadual privilegia a PM com quartéis, né, moderno, tecnologia de ponta, viaturas, né, adquiridas através de um sistema de leasing. E a Polícia Civil, as delegacias caindo aos pedaços, cheias de mofo, as viaturas, a capital tem algumas viaturas muito boas, mas o interior está andando a pé e a cavalo, então está difícil. São duas realidades dentro de um só setor de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Agora, voltando para a questão do Rio de Janeiro, né? O pessoal, as lideranças, né, o tempo todo, com muita ordem, com muita lisura, conduziu o movimento, agradecendo a população do Rio. Toninho falou que acha que tinha de 50 a 80 mil pessoas. Aquele movimento, Toninho, tinha mais de 100 mil pessoas ali, Toninho. A sociedade carioca aderiu ao movimento do bombeiro de uma forma extraordinária. Aquilo ali foi um tapa de luvas no Sérgio Cabral. Ele passou vergonha. Ele deve estar envergonhado agora. E uma coisa, assim, uma atitude muito linda da parte do Daciolo, que é uma liderança pura, um homem de Deus, a gente viu isso o tempo todo, evangélico, homem de Deus, que dá bom testemunho de vida, angariou a simpatia de todos os demais integrantes do Corpo de Bombeiro, por ser ele uma reserva moral dentro da instituição e que passa essa credibilidade para o restante dos componentes do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. E o tempo inteiro que ele esteve no caminhão e que falou, ele perdoando, né, as atitudes das outras instituições que investiu contra os bombeiros, o profissional do Corpo de Bombeiro ganha R$950. E outra questão que me entristece em razão da pureza, né, e da falta de expertise nessa militância sindical, o ilustre companheiro pedindo R$2.000 de livre. O que é R$2.000, gente? Nós estamos aqui no nosso movimento aqui, em Minas Gerais, buscando a equiparação salarial para o investigador e o escrivão com os nossos companheiros peritos criminais, né? E hoje o vencimento do perito criminal é R$4.400. Mais 40%. Mais os 40% de risco de contágio, né? Veja bem, o que haverá de ser R$2.000 para o companheiro bombeiro lá do Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que há um ano ele vai ter que estar, se o governador concedesse 100%, né, de reajuste de imediato para eles, ainda não ia resolver a situação do bombeiro, porque fatalmente não vai dar para dar condições dignas, né, para a família, para os familiares do bombeiro. Cláudio, uma coisa que é importante a gente falar, já pegando até uma fala do Cláudio aqui, veja bem, me suscitou aqui uma pergunta. É importante a reflexão que os companheiros tenham, que o movimento dos trabalhadores tenha, que quando se faz um acordo parcelado, se esse acordo durar 4 anos, são 4 anos de silêncio. São 4 anos que ele não vai poder implementar novidades e nem novas reivindicações dentro daquela pauta que lhe foi negociada. Porque o que é conversado é entendido, o que é combinado não é caro. 2.000, se parcelar, você acha que resolve o problema dos trabalhadores do Corpo de Bombeiro lá no Rio de Janeiro? Comenta um pouquinho isso para nós também. De maneira alguma, né? De maneira alguma. Se o índice de reajuste fosse 100% de imediato, ainda assim, o nosso companheiro do bombeiro, apesar de sair da condição de indignidade que se encontra, né? Mas ia melhorar muitíssimo pouco. R$2.000 é nada em razão do valor, da dignidade, da atribuição do colega do Corpo de Bombeiro, sabe? R$2.000 não é nada. Eu já estive no Rio de Janeiro, já assisti a salvamentos na praia ali, inclusive de Copacabana. Poxa, são homens bravos mesmo, heróis mesmo, sabe? Infelicidade do Sérgio Cabral, né, atribuir aos companheiros do bombeiro a pecha de vândalos, de que danificaram os equipamentos do bombeiro. Que nada, quem entrou ali e danificou o patrimônio público foi o BOP. Foi o BOP, jogando granadas. E, obviamente, nós não somos
iniciantes nessa militância sindical. Fatalmente, quem destruiu os equipamentos dos bombeiros foi o pessoal da própria administração do bombeiro, que joga no time do Sérgio Cabral. Nós não somos trouxa, não. Aqui não tem trouxa. No Sindipol não tem trouxa. Então, Daciolo, você vai ver essas imagens futuramente. Meu irmão, quem deve ter danificado as viaturas, os equipamentos do bombeiro aí, foi o pessoal do próprio bombeiro que está jogando no time do Sérgio Cabral, que deve ter algum tipo de benesse do Sérgio Cabral para militar contra a luta dos heróis aí do Rio de Janeiro. Cuidado com isso. Pleno movimento de greve, dá uma interrupção aqui, em pleno domingo, pega um avião às 6 horas da manhã, dia dos namorados, os dois têm esposas, e vão para lá e leva a esposa do nosso cinegrafista, do nosso diretor do programa, para fazer a filmagem. Então, a luta não é brinquedo. A luta não é brinquedo, e por isso que a gente fez essa participação em solidariedade aos companheiros do bombeiro. Para suas considerações finais, Toninho, deixa essa mensagem aqui, nesse programa especial do Segurança e Cidadania. A mesma reflexão que o cidadão carioca estava fazendo na rua, que a gente percebeu, eu vou deixar para o cidadão mineiro. O Maracanã vão gastar R$1 bilhão para a reforma dele. O estádio de Wembley gastaram 700 milhões de reais. Em Minas Gerais, ontem estourou uma bronca com relação a licitações que estão sendo feitas de maneira criminosa com relação à reforma do Mineirão. Inclusive, 2 em greve. Então, nós perguntamos, quem é vândalo, quem é criminoso? Quem busca salário de miséria buscando dignidade? Ou quem tem a caneta? Quem é governador, quem é deputado, quem detém o poder nesse país? É isso aí, faço minhas palavras do nosso ilustre vice-presidente Toninho Pipoco. Nesse país há uma inversão de valores terrível, né? Lá no Rio de Janeiro, como foi colocado, os corruptos e bandidos nesse país estão soltos, certo? E os heróis estão sendo presos. Então, vamos, sociedade mineira, observar com olhos de fogo essa questão. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Cadeia para os corruptos e bandidos e valorização aos nossos heróis. Então, o programa vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência, agradece essa atenção de vocês, porque segurança pública não é só assunto de governo, só assunto de polícia, é assunto de cidadania. Portanto, tem a ver com cada um de nós. O programa vai ficando por aqui. Esperamos, Deus, que na próxima semana tenhamos notícias melhores, mais alvissareiras, mais felizes. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado.